Pod Mútua, o podcast da Mútua RS, trazendo conteúdos e novidades para você. Eu sou Júlia Clever, comunicadora da Mútua RS, e esse é o Pod Mútua, o nosso podcast. Já convido todo mundo a se inscrever aqui no canal, já deixa o teu like no vídeo, que é o curtir, o dedinho ali, e ativa o sininho para receber a notificação toda vez que a gente lançar um conteúdo novo aqui. Você vai já estar atento para conferir o nosso conteúdo. A gente queria agradecer também o pessoal da IPOG, que é o Instituto de Pós-Graduação da Unidade Porto Alegre, avisando já que as matrículas já estão abertas para o curso de pós-graduação em gerenciamento de obras. Então, quem quiser saber mais sobre o curso, o link está na nossa bio ali do Instagram e vou deixar aqui também na descrição aqui do vídeo para quem quiser saber mais. E hoje nós estamos com a presença do engenheiro Paulo Filho para falar um pouco sobre engenharia mecânica e reclassificação de monta. Olá, estamos aqui mais de um podcast da Mútua, um Pod Mútuo. Importantes assuntos trazidos para os profissionais e para a comunidade, da importância do nosso núcleo profissional, do nosso sistema CREA. Posso começar de novo? Não, agora já era, cara. Agora pode... Não pode mais. Ela falou, não inventa, cara. Ela disse, não inventa, caralho. Deixa pra mim, deixa eu me concentrar aqui. É novo ainda, cara. Ele só é o 29º que ele faz. Ele tá verde, guri. Vai lá, vamos lá. Vai lá, vai dar certo. Olá, estamos aqui no mais um podcast da Mútua, um Pod Mútua, em trazer assuntos importantes para os profissionais e para a comunidade em geral. Meu nome é Márcio Marum, sou o diretor financeiro da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Estamos aqui também com o nosso diretor-geral e para debater os assuntos importantes para os profissionais. Obrigado, Márcio. Eu sou o Pablo Palma, sou o diretor da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, da Mútua RS, que tu pode seguir lá pelo @MútuaRS no Instagram. E hoje a gente está aqui com o engenheiro Paulo Filho, que tu pode seguir no Instagram também pelo @paulofilho.eng. Né? E foi assim que nós fizemos uma aproximação, né? E entendemos a importância dele vir falar para nós hoje. Né? Então, ele tem série de conteúdos importantes, não só para engenharia mecânica, mas para engenharia como um todo. E ele começou agora também, baixou o Threads, né? E começou a participar do Threads. E ele já talvez a primeira manifestação dele é muito conveniente ao que a gente vai discutir aqui, né, Paulo? Que tu falou do papel do engenheiro mecânico dentro da engenharia e da indústria de fato, né? Que é o papel que a gente vê hoje o engenheiro mecânico atuando. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? E vai ser um prazer poder compartilhar um pouco de conhecimento e experiência aos engenheiros mecânicos e também a todos os engenheiros, né? Como você mesmo disse, muito se aplica, né? Afinal de contas, hoje eu vou trazer bastante para o lado da minha experiência, certo, do que eu passei, né? Então, se me permite, né? Fica à vontade. Eu vou querer contar um pouquinho aí sobre essa pequena jornada. Posso ou não? Queremos saber. Estamos aí justamente para isso, né? A gente traz as pessoas aqui e pessoas que têm uma caminhada legal como tu, para te poder compartilhar com as pessoas que te veem na tua rede e ver tu como um exemplo a ser seguido, né? Tanto que tu é uma pessoa bem seguida, né? Então a gente te traz justamente para te poder passar quais foram as partes boas e as ruins e como tu chegou até aqui. Claro. Não, vamos lá. Então, vou contar assim, tentar ser bem breve, né? Mas também não pular algumas partes que são importantes, né? Então, bom, afinal de contas, eu decidi ser engenheiro mecânico, não foi assim um sonho, né? Mas foi assim, meio que indo por opção e depois, quando eu descobri, aí eu descobri a paixão, né? Legal. Então, na verdade, eu queria, sim, seguir uma faculdade e eu pensei nas exatas porque mandava bem ali no ensino médio, né? E decidi ir para química, primeiramente. Aí, ó. Engenheiro químico, né? Eu queria ser. Por quê? Porque eu estava inserido ali na região, trabalhava no polo petroquímico, então o ambiente, né? Era propício, né? Isso, Tá o ambiente estava me conduzindo aí por ali, né? Só que depois que eu fiz o primeiro e o segundo semestre, não era exatamente aquilo do ensino médio, né? Então, poxa, não me identifiquei, né? Daí deixa eu ver então que tipo de engenharia eu posso trocar, né? Porque eu queria que fosse, sim, engenharia, sim. Até para não perder também a cadeira, né? Que eu já tinha cursado. Então, fui por eliminação, concreto não me agrada, choque eu tenho medo, né? Então, mecânica, né? Mecânica, vamos ver, né? Vamos ver.
Fui, troquei, comecei a fazer algumas cadeiras teóricas, comecei a gostar, né? E fui indo, né? Fui indo. E daí consegui, né, concluir a minha... Pulando bastante agora, né? Consegui concluir a minha graduação de engenharia mecânica, porém sem estágio. Porque eu precisava continuar no emprego que eu estava. Entendi. Era um emprego de... Eu era montador de andaime, né? Um Entendi. serviço bem braçal. Uhum. E eu precisava disso para poder concluir a graduação. Precisava se manter, né? Precisava me Trabalho manter. pra se manter. E o estágio, na época, não pagava o suficiente que eu precisava. Entendi. Né? Então, foi por opção. Foi uma escolha. Mas, quando eu me formei, né, eu pensei, poxa, agora vai dar bom, Agora né? vou ter que fazer. Agora eu vou ser bem financeiramente, né? E daí, né, eu me deparei com um mercado de trabalho um pouco diferente, né? Certo. Extremamente, assim, competitivo. E daí, quando eu tentava, assim, o processo seletivo para conseguir uma vaga numa grande empresa, né, um bom emprego, né, que é mais ou menos o que a gente é direcionado durante a graduação. A graduação, ela te ensina a ser um engenheiro, né? Então, querendo ou não, tu vai ser um instrumento dentro de uma empresa. Então, foi esse o caminho, né? Um solucionador de problemas em algum lugar. Exatamente. Então, eu não me dava muito bem nos processos seletivos porque eu não tinha inglês e não tinha estágio. Não tinha experiência. Perdia sempre. Putz. Perdia sempre. Então, eu comecei a largar currículo para todo que é lugar. Pensei, bom, pelo menos se eu conseguir um serviço braçal, mas dentro de uma empresa que me tenha espaço para ser um engenheiro, talvez, ganhar na garra, né? Entendi. E não no conhecimento, mas sim. sim na vontade de aprender. E daí eu comecei a largar bastante currículo e numa dessas eu consegui uma oportunidade para ser supervisor numa parada de manutenção dentro do polo. Né? Porque eu conhecia lá, né? Então para eles era positivo e eu era engenheiro mecânico agora, né? Pelo menos em título. Entendi. Né? E daí eu consegui essa oportunidade e fui tocando lá a parada, deu um mês, cheguei bem na humildade com o pessoal, era 40 inspetores dentro do polo petroquímico, nunca tinha sido supervisor, só tinha sido peão, mas vamos tentar, né? Vamos resolver essa, né? Cheguei lá e falei, bom, pessoal, é o seguinte, a gente tem uma parada de manutenção, as demandas vai vir aqui para mim e eu vou ter que delegar para vocês. E a gente tem que concluir, conto com o apoio de vocês. Nunca fui supervisor, é a minha primeira vez, mas vamos fazer dar certo. A galera gostou da humildade, Legal. comprou a briga. Tu comprou a ideia. E deu certo, cara. Entregamos, o cliente ali, né, elogiou muito o meu chefe, que é o dono da empresa, e no final das contas, ele me efetivou. Aí, ó. Então era para ser provisório, pra virou ser permanente. provisório, consegui ser efetivado, né? E daí eu fiquei efetivo ali como supervisor de qualidade dessa empresa pelo período aí de um ano e meio. Só que eu sentia falta de ser engenheiro, assim, técnico, né, projeto. E ali eu lidava com pessoas. É muito bom ser supervisor também, querendo ou não. É uma parte da engenharia. É uma parte da engenharia, né? Só que eu senti essa falta, né? Essa vontade. Eu tinha essa vontade, né? E também eu queria empreender, eu já não queria mais tanto vender a minha hora. Tu tinha achado uma parte do que tu queria, a outra tu estava na busca. E outro ponto, não ganhava o piso salarial. Isso é uma discussão, sabe? Então, pesada. Eu queria, né, poder, poxa, eu quero ganhar o Todo piso mundo. salarial, né? Eu quero ver o meu nome como engenheiro numa carteira de Verdade, trabalho, né? verdade. Eu sei que é ego, né? Mas eu acho que Mas faz eu parte do ser poderia humano. entregar É mais, isso né? Poderia entregar mais. Então, eu comecei a buscar isso na internet, né? Vendo onde eu poderia empreender, como que eu poderia ser um engenheiro, né? E daí foi que eu encontrei o mercado que eu já estava pronto, que eu não precisava de uma carteira de trabalho propriamente dito para dizer que eu era engenheiro. Eu poderia prestar o meu serviço para várias empresas como um profissional autônomo. Entendi. Como um empresário de uma pessoa só, né? Entendi. Sendo autônomo. Verdade. Então, foi dessa forma aí que eu comecei a explorar um pouco mais esse mercado, né? E daí, quando eu fiz o meu primeiro trabalho, que foi reclassificação de monta, que foi até por uma empresa que eu estava buscando conhecimento com um empresário, ele disse, bom, a gente tem aqui engenheiros mecânicos, a gente paga o piso salarial, só que a gente não tem espaço para ti hoje, né? Porque a gente já tem um engenheiro. Mas se tu quiser, tem uma demanda aqui. Se tu quiser resolver, é reclassificação de monta. Eu falei, bom, eu quero, só que eu não sei fazer. Dá pra mim. Mas tu não falou pra ele que não sabia fazer. Não, o que acontece? Eu peguei e falei assim, ó, tá, eu entendi, mas por que vocês não podem fazer? Ele falou, não, dá conflito de interesse. Mas a gente tem aqui um laudo antigo, daí ele me mandou um laudo, eu vi qual que era a norma e eu fui consultar a norma. Pronto. Daí eu comecei a estudar e fui Sim. desenvolvendo. Claro, demorei ali uma semana para resolver um trabalho que hoje eu resolvi um dia.
né? Mas fui Natural. na garra, na coragem, né? E foi meu primeiro trabalho. E o legal é que eu consegui fazer R$ 1.500 nesse primeiro trabalho. E Opa. eu ganhava 4 antes. Eu só senti a diferença. E eu comecei a perceber, né, o potencial que eu tinha nas mãos. Que legal. Então foi aí que eu comecei a divulgar mais meu serviço na internet. E numa dessas, uma empresa entrou em contato comigo me chamando para ser responsável técnico. Opa. E daí eu fui buscar informação com o CREA, o que é ser responsável técnico. Né? E daí foi que eu fechei com eles e eu consegui ali um fixo mensal e mais alguns serviços avulso que essa empresa me mandava de reclassificação de monta. Mesmo a primeira lá da monta. Ela lá. começou a me mandar vários outros serviços. Até para explicar para muitas vezes o cara está escutando, está nos acompanhando e muitas vezes não sabe o que significa reclassificação de monta. Ótimo. Reclassificação de monta, ela é uma demanda praticamente de exclusividade do engenheiro mecânico. Tá? É uma demanda aí que é a resolução 810 do CONTRAN, que ela regulamenta, aonde aconteceu um sinistro no trânsito, né? Uhum. O policial vai lá, né, ver se teve vítimas, vai retirar os veículos do trânsito, né? E tem uma etapa do procedimento do policial que é preencher o boletim de acidente de trânsito, Certo. que é os itens estruturais que foram afetados no veículo. Tanto o veículo monobloco, que é esse mais comum de passeio, né, que tem a maior quantidade, moto também, caminhão e ônibus. Então, são os 4 veículos aí que regulamentam dentro da resolução de 110, que o policial tem esse boletim que ele vai marcando lá. É um checklist. Por exemplo, bateu pegou aqui a bateu o longarina dianteira, Entendi. caixa de roda, estourou airbag. Tudo visual, né? Isso, tudo visual, ele vai ali no checklist, né? E daí tem as colunas lá. Só que existe um grande erro no preenchimento. Uma porque ele não é expert, leigo. não é expert em estrutura veicular. Outra é que às vezes o carro cai num barranco, está de noite, está chovendo. Às vezes ele não consegue identificar uma parte que está muito tapada, né? Sempre identificável. E é estrutural, existe muita coisa antes de chegar no estrutural. Às vezes é só um amassamento de plástico, né? Às vezes é só uma pequena colisão ali de... avaria, isso, que não pegou a parte estrutural em si. Ou de vez em quando não nota também? Pode ser? Também. Por isso que ele tem lá, tem a opção dano, que é sim, a opção não dano, que é não, e a opção NA, não possível avaliar. Entendi. Então, existe muito NA. Entendi. E quando tu coloca NA, o sistema, ele reconhece como dano. Então, imagina que coisa ruim para o proprietário do veículo. Não, é que eles têm que pecar para mais. Tá, ok. E a resolução... Para garantir que haja uma correta avaliação. E a resolução 810, ela permite um processo administrativo para que realmente o proprietário, né, ele entre com recurso. Para dizer, não, peraí, eu não concordo. Meu veículo não deu grande monta. Né? Então, ele tem isso. Só que ele também provavelmente vai ser leigo no assunto. Mas ele precisa pedir para um engenheiro mecânico avaliar. Mas ele vai dizer... Os caras que dizem isso, provavelmente dizem isso no feeling dele, olhando assim, eu acho que não. Daí ele chama o engenheiro e Exatamente. entra... Aí que entra o papel do engenheiro mecânico para fazer o trabalho diretamente aí para o proprietário do veículo ou então para fazer o trabalho para um despachante. Porque a grande maioria das pessoas buscam primeiramente o despachante. Que seja maior volume via o despachante. Só que daí o despachante, se ele tiver o conhecimento, então, inclusive, é um dos papéis aí que eu faço com os meus alunos, é mostrar para eles, cara, eduque principalmente o despachante, porque a demanda vai chegar nele. Claro. E isso é bom para o despachante, que ele consegue lucrar mais com essa demanda do que simplesmente seguir no método tradicional. Verdade. E também é mais vantajoso para o proprietário do veículo. Que imagina que coisa chata, né? Um cara, de repente, que não tem o seguro, deu grande monta, teria que dar baixa num veículo que talvez era média. E ele poderia estar com esse veículo. Reduz muito o prejuízo pelo fato dele entrar com recurso. E existe, de fato, muito erro. E já aconteceu casos que o grande monta é quase o perda total. Aquilo que popularmente a gente faz uma relação com o que popularmente fala da perda total. Isso. O engenheiro entra para quantificar isso se realmente foi grande monta e o veículo pode ou não continuar em andamento, é isso? Exatamente. Só que o perda total ele é um termo muito utilizado por seguradora, mas na questão financeira. E virou popular, né, cara, esse termo, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Só que nós, como somos mais técnicos, né, a gente procura diferenciar essa parte, né? Grande monta é mais afins da parte estrutural do veículo, né? Ele não pode, não pela condição financeira, mas pela condição de que tem itens demais estruturais afetados. Por exemplo... Que financeiramente não vale a pena. Ou
pode ser uma das possibilidades. Não vale a pena recuperar porque o custo vai ficar muito caro. Grande monta, na verdade, é por fins estruturais. Por estrutural. Ele tem 22 itens Entendi. estruturais num veículo monobloco. Se tiver 7 itens afetados estrutural, já é grande monta. Entendi. Independente de quais sejam. Independente de quais sejam. Entendi. Então, É por numerário. Em função da segurança e da garantia, né? Exatamente. Entendi. Claro. E daí, às vezes, tem lá 7 itens, só que um, de repente, marcou errado. Daí já vira média monta, o carro pode ser recuperado. Entendi. Ótimo. Aí, se tem 2 itens marcados, por causa que de 2 a 6, fica na média monta, né? 2 a 6 média monta, Isso. Então, tu pode ter um item afetado para não acontecer nada. Entendi. Né? Para não ser nada, para não aparecer no documento do veículo que já foi sinistrado, né? Uhum. Mas daí, se é de 2 a 6, aí já fica como média monta, né? Já aparece no documento como veículo que já foi sinistrado. Tem que ir lá no ITL, no Inmetro, né? Para legalizar o veículo, Entendi. mostrar que as peças foram trocadas, que ele pode voltar com segurança, né? E uma pergunta até, e depois que o veículo passa por essa requalificação, acho que ele fica, no DUT do carro ele fica, né? Ele não fica gravado. Ele não fica gravado que fica no documento que ele foi recuperado, ou teve sinistro, tem alguma coisa, né? Acontece sim, por exemplo, se ele era grande monta e o engenheiro viu a viabilidade do recurso e baixar para a média monta, sim. Só que ainda assim é vantajoso, porque ele deixou de ser o carro que ia ser dado baixa por ferro velho, né? Claro. Só que agora ele pode trocar as peças e recuperar esse veículo. Só que ele vai ter que sim levar no ITL, para o ITL dizer, esse veículo realmente as peças foram trocadas, ele está seguro de novo para voltar à circulação de trânsito. Só que fica no documento lá, aparecendo como sinistrado. Isso é uma forma de preservação da sociedade que as pessoas leigas daqui a pouco não entendem o papel fundamental de atuação do engenheiro mecânico dentro da segurança do trânsito das pessoas no dia a dia. Então, isso tu nos falando aqui, as pessoas vão ouvir, olha como alguns papéis que os engenheiros fazem, eles não são visíveis aos olhos do público, né? É um trabalho bastante importante, né, cara? Olha o quanto que isso gera de segurança para o Estado e para a sociedade, né? E outro papel importante que eu vejo, que muitas vezes não é divulgado, toda essa frota dos municípios, principalmente escolar, tem que ter um engenheiro mecânico que é responsável para dar os laudos. Também. A gente já teve um problema no município, entendeu? Sim. Referente a isso, mas eu acho que muitas vezes a gente peca, né, da importância de nós profissionais na segurança, né? Sim. Dessa manutenção e em muitos municípios a gente verifica que não tem um engenheiro mecânico no quadro. Não no quadro e nem contratado. Nem né? terceirizado. Nem terceirizado. E é uma obrigatoriedade que muitas vezes o pessoal não cobra. E é uma atividade que, como tu falou no início, ela é muito afeita ao engenheiro mecânico. Né? Não acha outro profissional que vai fazer esse serviço com a qualidade que vocês entregam. Né? Para a formação que vocês têm para entregar isso. Né? Exatamente. E isso é um trabalho assim que eu sou muito fã da reclassificação de moto porque foi ela que me guiou, né, alavancou para a parte aí do empreendedorismo, né? Legal. Mas eu acho fundamental, né, nós engenheiros mecânicos ter esse conhecimento, porque é nós que vai resolver essa questão, né? Então é meio que quase que uma obrigação a gente ser influenciador, né? Entendi. Para poder realmente mostrar para as pessoas que existe essa possibilidade, né? Porque é um bem para a sociedade, né? Essa questão. Porque é a questão da segurança em si, só que é injusto um proprietário ficar com uma classificação grande monta quando na verdade era média, né? Verdade. E teve uma situação que um policial marcou nada, ficou tudo como NA. E daí ficou como grande monta, mas na verdade o veículo era pequena monta. Tinha pegado ali um raspãozinho ali na parte inferior do veículo. Nenhum item estrutural foi afetado. O cara tava com pressa ou aconteceu alguma Aí coisa, imagina. o cara preenche aí e vamos embora. Imagina tu tá com o teu veículo andando assim, e de repente tu recebe uma carta em casa dizendo que o seu veículo não pode mais andar porque deu grande monta. Quando o cara olha pro carro assim, mas não aconteceu nada, cara. Exatamente. Como é que vai ser isso? Exatamente. Daí, de repente, vai entrar com um processo judicial com o advogado, gastar muito mais quando, na verdade, era um processo administrativo que o engenheiro mecânico resolveria. Olha o transtorno que isso gera, cara. Isso aí. Não? Tá louco. E daí, então, bacana, é importante a gente ouvir essas caminhadas, né? Então, isso provavelmente é uma das coisas que nas tuas andanças aí tu conta, né? A tua história e tu incentiva daqui a pouco o engenheiro mecânico a buscar daqui a pouco uma colocação via esse espaço da classificação de monta. Que outro espaço tu acha que o engenheiro e que tu sustenta aí, que tu acha que o engenheiro mecânico tem espaço para atuar?
Uhum. Não, maravilha. Então, depois que eu comecei a atuar com reclassificação de monta e consegui essa responsabilidade técnica com a empresa... Que tu não disse ainda do que era a empresa. A empresa é de climatização. Climatização, legal. Climatização. Outro ramo bacana da engenharia mecânica. Ótimo ramo. É assim, ó, eu tenho as minhas preferências hoje, né? O PMOC, com certeza, com certeza. Essa empresa aí eu faço o PMOC para ela, mas é um serviço à parte da responsabilidade técnica. Entendi. Então, legal. É mais formas aí para o engenheiro estar lucrando, né, e fazendo seus benefícios. Afinal de contas, a gente sempre tem que lembrar que a gente faz várias atividades, né? Então, o fato de tu ser responsável técnico de uma empresa não significa que tudo aquilo que tu sabe, a empresa já está incluso. Depende muito do teu contrato que tu vai fazer com ela, né? Então, poxa, PMOC é um serviço à parte. O projeto de climatização é outro serviço à parte. Responsável técnico para a empresa é outro serviço à parte, né? Então, a gente sempre tem que lembrar, né, que a gente pode exercer vários tipos de atividades dentro de uma empresa, mas é de acordo com o contrato, né? E esse plano de manutenção e operação e controle, que é o PMOC, o que ele abrange, assim? Quais são as atividades que ele contempla nessa Por que é um engenheiro mecânico Isso, e não um sim. engenheiro civil, um elétrico, eletricista? Então, existe a Lei 13.589, essa é a lei, que ela obriga todo estabelecimento público ou privado que tem acesso de pessoas a ter um plano de manutenção, operação e controle, que é o PMOC, que é onde tem um ambiente climatizado, né? O que acontece? Se tem acima de 5 TR ou 60 mil BTU, é obrigatório ter... O que é TR? TR é o BTU ali, Entendi. equivalente a 12 mil BTUs É no outra TR. forma de falar BTU. É. Outro tipo de... É uma unidade de outro medida. tipo de unidade para BTU. Tonelada de refrigeração. Então, 12 mil BTUs equivale a um TR, né? Aham. Então, Entendi. é uma forma assim mais simplificada. É tipo tonelada, quilograma, Entendi, né? entendi. Então, Aí, acima disso, isso, acima disso precisa ter um responsável técnico, né? Vai precisar ter aí a anotação de responsabilidade técnica. Abaixo disso, não tem essa obrigatoriedade perante ali por a aquela lei que tu legislação. citou, certo? Mas ainda assim precisa de um plano de manutenção. Independente do tamanho, o plano Independente precisa. do tamanho, o plano precisa, né? Que Certo. é o quê? São rotinas de manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado. Tem função para preservar a qualidade do ar, né? Exatamente, a qualidade do ar. Por causa que existiu ali um relato, né, no passado, foi diagnosticado que gera assim, uma bactéria, caso não seja feita ali as manutenções devidas, e isso pode prejudicar muito, né, a saúde humana, né? Então, devido a isso, se fez essa lei, né, para tornar obrigatório, né? E existe multas para os comércios que não fazem, empresas, né? Então, hoje, E além quem fiscaliza? principalmente é a vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Então, hoje existe muito assim essa demanda na área da saúde, na área alimentícia. Saúde, sim. Muitas empresas aí que têm ISO 9001 também estão sendo bastante cobradas por este quesito, Legal. né? Então, normalmente, estabelecimentos maiores, assim, e dessa questão mais delicada, que é a saúde e alimentação, a fiscalização está bem forte, né? Então, é uma dica aí para o engenheiro mecânico que quer conseguir essa demanda, Boa, né? boa. Já saiba onde pode estar prospectando, Isso né? é importante. Acaba entrando no ESG da empresa, não, e aí, uma parte de atender E isso, a importância que muitas vezes, acho que a classe dos engenheiros civis, principalmente da Câmara, né, que a gente tem, e montar esses planos de fiscalização e orientação, né, inicialmente, né, principalmente onde é que tem, isso é muitas vezes tem ar-condicionado central, até muitas vezes outras atividades que tenham o isolado ali, não central, né, com grande capacidade. Mas isso aí é importante. É importante, por exemplo, até as próprias entidades de classe vinculadas à mecânica, né, que possa auxiliar nessas demandas e levar essas orientações para ser cobradas nos municípios, né? E tu sabe que quem está nos ouvindo pode ir lá nos visitar na Mútua, Paulo, porque lá na Mútua está aparecendo no nosso espaço que a gente tem o PMOC. Então sintam-se seguros de nos visitar, porque nós temos esse cuidado, tem uma empresa dedicada e contratada para ter um plano, porque nossos espaços são compartilhados e, obviamente, como a gente é a casa da engenharia, a gente tem necessidade de cumprir, né, todos os requisitos legais para que a gente entregue um produto com qualidade. O PMOC é uma das coisas que a gente, na nossa gestão, teve a delicadeza de contratar e aplicá-lo. Mas, Tchê, me conta aí um pouco do livro, aí, das tuas consultorias, como é que... Porque quem quiser seguir, né, o Paulo lá, @paulofilho.eng, né, no Insta, tu, assim,
talvez o cara meio desatento que passa correndo, imagina que tu tem uma atuação voltada para engenharia mecânica. Mas se o cara for a fundo, assim, e prestar atenção, os teus conteúdos são ricos, né? E são ricos para os engenheiros, né? Não só para os engenheiros mecânicos. Apesar de tu pontualmente citar como exemplo, obviamente, as coisas com que tu atua, os ensinamentos que tu traz ali, eles são aplicáveis em todas as áreas da engenharia, né? Então, fala um pouco sobre isso aí, como que a gente consegue conectar essa tua história, né? Essas coisas que tu entrega com as outras engenharias e como que tu vê isso, cara? Não, claro. Com certeza, né? Eu sempre consigo trazer exemplos práticos, né? Trazendo um pouco mais para o meu lado e das demandas que eu faço lá no escritório hoje, né? E hoje eu tenho até um livro, né? Tu Sim. comentou, livro, consultoria. É justamente por isso. Eu percebi que não existe apenas uma única rota para o engenheiro depois de formado. Ele não precisa ser necessariamente só encontrar uma empresa e depender disso para poder exercer a sua profissão, fazer esse registro no CREA. Então, hoje eu vejo muito engenheiro sem registro no CREA porque ele acredita que ele não é engenheiro porque ele ainda não está contratado por uma empresa ou se está como analista, como um supervisor. Verdade. Mas isso não é o único caminho. Então, a minha briga está aí, sabe? Se tu se formou, tu já é engenheiro, tu não precisa de uma carteira de trabalho. Seja por opção, mas não como única opção, sabe? Boa. Então, eu gosto de mostrar, justamente dentro do meu livro, primeiro essa questão de mentalidade, né? Existe uma pequena diferença que não é só saber parte técnica quando tu decide ser autônomo. Tu precisa entender de marketing pessoal, precisa entender de vendas, de pessoas, então, envolve muitos outros fatores, né, que antes a gente não dava tanta importância, porque tu sabendo da parte técnica, o teu chefe já vai te entregar a demanda pronta, E né? a faculdade não te entrega isso. Não te ensina essa questão, né? Então, essa questão de mentalidade, o engenheiro é muito certinho, né? Ele gosta de ter a sua confiança ali, a sua previsibilidade. Verdade. Então, a gente tendo essa questão organizada, tu vai perceber que é mais arriscado tu ficar só com um único salário do que tu ficar pegando um pouquinho de cada empresa, porque daí tu diversifica. Se um dia tu perder, tu perdeu um cliente só, né? Fantástico. Então, tu tendo essa organização financeira, fica até melhor. Eu, pelo menos, quando eu era empregado, nunca me sobrava dinheiro. Só me sobrava, sabe quando? No 13º. Só que daí... Já estava comprometido. Eu precisava... Tem Natal, né? Tem Natal. Eu ia te falar... Tem que morrer igual, né? Era isso aí, eu ia falar. O 13º, no momento que sobra é o 13º, só que o 13º, final de ano, tem Natal e IPVA. E férias. E depois do IPTU. Já foi. Não, e o primeiro, mas é da escola, né? Assim vai. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o Paulo, mais ou menos nessa linha, assim, ó. A gente verifica pela nossa conversa, tem um cara bem dinâmico. E pela tua profissão, o que tu acha do futuro? O que nessas tuas atividades, o que tu pensa que pode, né, alavancar mais clientes, vamos ver assim? E hoje está em moda a inteligência artificial, né? A gente tem acompanhado algumas, eu não estou bem interagido do tema ainda, né? Mas eu gostaria de saber se tu tem algum conhecimento disso e o que tu pensa para o futuro, o que tu pode nos passar essa... Tu não tá familiarizado, mas tu já fez aquelas fotinhos bonitas na inteligência artificial ou não? Não, que é muito caro. É? Tá bom. A multa não me patrocina. Bom, para a questão do futuro, eu acredito que quanto mais o engenheiro tiver assim, uma visão mais ampla, melhor, sabe? E aceitar isso de mente aberta, porque, sinceramente, existe muito espaço hoje para qualquer engenharia. Eu gosto muito de trazer os exemplos da mecânica, mas, por exemplo, eu olho para essa mesa de madeira e já vejo mecânica. Olho o escopo, eu vejo mecânica. Tudo bem, é de vidro, né? O que tem a ver com mecânica? É madeira, o que tem a ver com mecânica? Tem a máquina que fez o... Aí que tá. O seu processo de fabricação envolveu, né? Verdade. Então, o leque é muito gigantesco. Verdade. Eu olho aqui, eu já vejo o PMOC, eu já vejo sistema contra incêndio. Então, existe muitas oportunidades, né? Então, e todas complementadas, vamos dizer assim, né? Pelas normas regulamentadoras, né? Que abrangem qualquer atividade profissional, qualquer atividade que tem a necessidade de estar... E daí, falando sobre a questão de inteligência artificial, eu acredito que o que vai ser muito útil, né, e que já está sendo útil, é principalmente aquela questão onde tu faz perguntas, né, e já sai algumas respostas ali, né, já saem uns textos mais
pronto, porque aquilo dali, ele alimenta a variedade de palavras. Tu fica com um vocabulário escrito mais diversificado. Mais então, rico, né? torna mais Verdade. rico o teu trabalho, né? Verdade. Então, tu precisa saber fazer as perguntas corretas. É igual um software, né? Então, tu precisa saber que tipo de dado tu vai botar para um software. Então, eu acredito sim que ele é vantajoso para a engenharia. Eu acredito que a engenharia deva usar isso a seu favor, mas não depender dele, né, para ser engenheiro. Até para fazer a interpretação do texto que está te passando, daquela orientação, está mais ou menos coerente com aquilo que tu imagina, né? Verdade. Exatamente. Tia Paulo, fala para nós aí, a gente já está caminhando para o fim aqui, fala para nós como é que a gente, se alguém, quem está nos ouvindo, que quiser entrar em contato contigo, como é que faz o teu livro, faz o teu merchan aí para nós. Não, maravilha, então. Bom, hoje, né, eu acabei não falando, né, mas eu sou empresário também e sou mentor. Hoje eu tenho um escritório e eu presto serviço para várias empresas. Eu tenho meus carros-chefes, né, que é a parte de reclassificação de monta, PMOC, NR13, que é a parte aí de vasos de pressão, tudo aquilo que tem uma pressão diferente da atmosférica, né, que pode explodir, né, nós precisamos fazer laudo. NR12 também, né, que é a parte de adaptação de máquinas e equipamentos, para que os trabalhadores não se acidentam, né, e a gente precisa manter esses equipamentos aí seguros. Então, são esses 4 principais, mas nós também trabalhamos com vários outros projetos. Só que, em paralelo a isso, eu fui postando nas redes sociais e fui atraindo a atenção não somente de clientes, mas também de colegas. Verdade. Que acabaram me perguntando: Paulo, como que tu faz isso? Então, foi numa dessas, me pediram uma mentoria. E eu, como um bom engenheiro, fui tentar descobrir o que é ser um mentor. Eu não sei ser mentor, não sabia, mas fui resolver o problema. Legal. Porque o engenheiro, ele é pago pela quantidade de problemas que ele resolve. Então, tinha um problema a ser resolvido e eu fui buscar a solução. Então, eu entreguei a mentoria e foi aí que comecei, né, o meu trabalho de dar mentoria a outros engenheiros. E hoje lá no meu Instagram, que é paulofilho.eng, vocês encontram lá várias possibilidades, tanto na questão de mentoria para guiar o engenheiro, para construir seu próprio escritório do mesmo jeito que eu tenho, tudo na questão prática, né? Então, eu vou ensinar aquilo que eu obtive de resultados. E tem um livro. O livro acaba sendo um pouco mais acessível, também é legal para quem gosta mais da parte de leitura, né? Sim. Onde eu ensino a questão de mentalidade, o passo a passo para ser um engenheiro autônomo e como que faz para ter uma gestão para o seu escritório crescer. Então, isso tudo encontra dentro do livro. Então, tem curso também gravado, tem várias possibilidades aí. Tem material gratuito lá também. Lá na bio do Insta, tu acha todas essas informações? Com certeza, lá encontra tudo. E também eu gosto de conversar com as pessoas, né? Então, vai ser um prazer conversar com os engenheiros que querem essa orientação. Tem um direct lá que serve justamente para isso, que vai ser... Estou à disposição para conversar lá. E eu acho que na tua segunda edição do teu livro, tu tem que colocar um capítulo lá, a mútua, em função das possibilidades do engenheiro autônomo, de se associado à mútua e de ter a possibilidade dos benefícios na compra de equipamentos, numa reforma do teu escritório, né, de ter toda uma estrutura do pontapé inicial de uma carreira, do engenheiro recém-formado. A mútua tem um papel importantíssimo. Nosso juro não existe no mercado e a gente é a casa do acolhimento do profissional e a gente quer alavancar as carreiras do profissional. Por isso que é importante, quem sabe não tem uma segunda edição, faz uma parceria aí. Faz uma parceria, da importância. A mútua tem esse propósito principal de alavancar carreiras, né? Por isso que é importante da mútua estar presente. Desde o cara, um professor me disse assim: tu tem que te sentir engenheiro a partir do primeiro dia da tua faculdade. Não só depois que tu te formar. Tu já é engenheiro, porque tu está tendo conhecimento em toda a tua graduação. Então, te sente engenheiro a partir do momento que tu pisou no primeiro dia da faculdade. Isso aí me marcou. É verdade. Porque tu tá te formando para aquilo ali, tu tá te qualificando dia a dia, né? Essa que é a importância. Mais uma vez, parabéns, Paulo, né? A mútua é a casa dos profissionais, tu como nosso associado tem as portas abertas para ali e vamos, quem sabe no futuro, fomentar novas parcerias aí, né? Novas mentorias, né? Quem sabe passar um pouquinho do conhecimento para nós, que são um pouquinho mais velho que ele. Obrigado, cara. Maravilha, eu agradeço aí mais uma vez, né, o convite. É sempre bom poder compartilhar e conversar sobre engenharia. É um ótimo passatempo e acaba agregando muito aí para quem está escutando, né? Obrigado, cara. Marcinho, faz o fechamento. Vamos lá. Mais uma vez, te agradeço, Paulo. Sigam Paulo nas suas redes sociais. Acompanhe a gente no nosso Spotify, no nosso canal do YouTube, Mútua RS. Conheça a nossa estrutura, conheça a importância da Mútua do Rio Grande do Sul na Casa de Acolhimento dos Profissionais. E não se esqueçam, associe a Mútua e vem para a Mútua. Esse foi o Pod Mútua.
o podcast da Mútua RS. Foi um prazer tê-los conosco. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!